Olha só que situação diferente que aconteceu esses dias. Eu postei na minha rede social e se você não me segue, eu sou a Plástica Etal e também estou no Celib BR trazendo muitos conteúdos para você sobre lipedema e cirurgia plástica estética. Eu postei, tem alguém aí, paciente minha ou não, que tenha hipermobilidade? E aí eu postei uma foto de uma mãozinha encostando o cotovelo aqui no antebraço. Gente, pasmem, recebi um monte de vídeo, um monte de fotos, assim, incalculáveis de mulheres que têm essa hipermobilidade. Agora você sabe o que significa? Fica aqui comigo que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu sou Elis Mofrim, sou cirurgiã plástica do Celib, centro especializado em lipedema. Quero falar de hipermobilidade, que isso tem a ver com lipedema. Bom, aí de verdade que não tem uma relação direta, né? Não se sabe ainda se a causalidade da hipermobilidade do lipedema é a mesma. Fisiopatologia parece ainda estar muito incerta, mas nós sabemos que existem doenças genéticas que levam a uma hipermobilidade, que é uma frouxidão dos ligamentos. Algumas pacientes com lipedema, elas acreditaram que isso seja um bom sinal, quando a mão é molinha, quando os dedos são molinhos. E porque a fibrose que as mulheres vão apresentando nas pernas ao longo da vida, ela pode piorar essa hipermobilidade. Então, algumas pessoas, quando olharam aquela imagem nos meus stories, elas colocaram, poxa, queria eu ser assim. Agora, deixa eu explicar para vocês que, na verdade, isso não é tão bom. O que acontece é que o lipedema tem uma base genética. Alguns genes estão associados ao desenvolvimento dessa fibrose, dessa gordura aberrante nas pernas. E a hipermobilidade também. Existem algumas síndromes genéticas nos quais existe uma falta de expressão da elastina. E essa mesma expressão da elastina, a falta de expressão da elastina, ela pode estar associada ao aparecimento do lipedema também. E é por isso que acabam que as duas doenças, elas podem se encontrar na mesma pessoa, porque é o mesmo gene que leva uma coisa à outra também. Então, seria uma coincidência decorrente de um mesmo defeito genético. O que acontece é que essa falta de expressão vai levar a todos os sintomas como se fosse uma síndrome, né? Hoje se fala muito que o lipedema é uma síndrome, né? Nós temos vários sinais e vários sintomas, não temos um só. Então, essa hipermobilidade, ela seria essa frouxidão ligamentar. Essa frouxidão ligamentar deixa todo membro desestabilizado, deixa todo membro instável, porque você perde essa estabilidade. Essa perda da estabilidade é uma das maiores responsáveis por problemas articulares que as pacientes apresentam ao longo da vida. E isso, quando a gente indica uma atividade física para elas, precisa ser muito bem documentado e observado, porque são pacientes que, como elas têm uma articulação que ela não é muito estável, se elas colocam um peso acima, se elas não estabilizam essa articulação, fazem os movimentos com as articulações soltas, elas podem sim ter lesões. Então, os próprios profissionais que trabalham com lipedema e atividade física, eles recomendam que tudo isso deve ser feito sempre em acompanhamento. Para quem tem um pouco de inveja porque se sente um pouco travada, a hipermobilidade, ela pode lesar muito mais as articulações do que a rigidez articular e de membros. Os próprios músculos, eles sofrem muito, porque toda a carga fica em torno deles, e eles tentam compensar tudo nas articulações. Então, a fáscia muscular também, que já está sofrendo pela flacidez, pela frouxidão, ela também vai sofrer ainda mais. Então, gente, a relação causal parece que é a mesma da hipermobilidade, do lipedema, mas nem todo mundo que tem hipermobilidade vai ter lipedema, assim como nem todo mundo tem lipedema vai ter hipermobilidade. E se você é uma pessoa que tem, quando for fazer atividade física, não se esqueça, consulte um profissional que entenda um pouquinho desses conceitos, para que você não piore
ainda mais a doença, para que você não tenha os problemas articulares que são tão frequentemente observados nessas pacientes. E para que você faça de uma forma consciente o que tem que ser feito. Porque a gente sabe, a atividade física ela é imprescindível, ela é inegociável, mas também de nada adianta a gente fazer algo que vai nos trazer prejuízo. Assim como a gente já sabe que na atividade física no lipedema, a atividade física ela sempre tem um potencial inflamatório e anti-inflamatório. A gente aproveita sempre os benefícios do anti-inflamatório, porque o inflamatório para paciente com lipedema, ele é maléfico. Para paciente sem lipedema, não, porque a inflamação ela é importante para o desenvolvimento muscular, mas para o lipedema não é interessante. Então, a gente precisa entender disso para a gente poder atuar no limite, que é assim importante que a gente saiba da paciente com lipedema, existe uma limitação para que a gente não fique excedendo essa limitação e inflamando mais os tecidos, ainda mais na paciente com hipermobilidade, certo?